eu quero dizer que nós viemos para essa experiência terrena com um cartãozinho, com um número lá dos nossos desafios, né? E aproveite esse cartãozinho aí de desafios como a melhor experiência que você poderia ter na vida. Faça valer cada experiência e que essas experiências difíceis, né, se tornem fundamentais para formar o que você é hoje. Eu não sou o que eu sou hoje, que eu tenho orgulho do que eu sou hoje, graças a Deus, e sei que tenho que melhorar muito ainda, tenho muito a galgar, mas aquilo que eu sou decorre também das minhas experiências dolorosas. Então, se você tem uma experiência dolorosa, aproveite ela para te potencializar. Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma edição do Fala Mais, o nosso podcast aqui do Oeste de Santa Catarina, onde a gente recebe os nossos convidados para trocar uma ideia, conhecer um pouquinho das suas histórias de vida, né? As histórias de negócio também, né? O dia a dia dos negócios. O Fala Mais, que é um oferecimento da Cicobi, Valcred Sul, do Mercado Marini, da Panificadora São Pedro, do Restaurante Ligeirinho e da Marker Engenharia. Hoje estamos com uma concordiense, é isso? Natural de Concórdia, né? Viveu lá um tempo em Curitiba também, né? Tô dando uma rabiscada aqui na colinha? Na colinha dela. Mas está conosco aqui no Fala Mais a Raquel Calgaro. Isso. Que é fisioterapeuta. Isso. E especificamente ela trabalha com... A gente vai ter que aprofundar muito esse assunto. Com constelação, não é constelação familiar, é constelação para cavalos. Com cavalos. Com cavalos, para cavalos. Eu falei errado, mas é com cavalos. Mas você não vê cavalo lá do Concórdia para Ponte Serrada, né? Olha, me deu vontade de ver cavalo. Se não vê. Bom, gente, essa questão da constelação com cavalos e para cavalos é uma coisa que muitas pessoas confundem, Jonathan. Uhum. Não é só tu, não. Por quê? Porque é uma coisa nova ainda aqui no Oeste Catarinense, né? É uma coisa nova até no Brasil. Sim, pois é. Eu confesso que é a primeira vez que eu... E a constelação com cavalos, ela não se aparta da constelação sistêmica. Ela vem junto, tá? Então... ela segue a mesma filosofia, no caso. Ela segue a mesma filosofia do Bert Helling. Uhum. E ela vem da mesma vertente. Eu não sei se vocês já fizeram constelação e sabem alguma coisa sobre constelação. Eu fiz uma vez, na verdade, mas sempre assim, muito pouco. E o pouco que eu sei foi quando a gente recebeu uma consteladora aqui, umas semanas atrás, né, também. Isso. Bom, a constelação, ela vem de um ramo ancestral. Ela vem de um ramo da medicina tradicional, das medicinas antigas. E essa medicina, ela sofreu muito preconceito, porque a nossa medicina clínica, ela é uma medicina de comprovação via artigos, né? Uhum. E a medicina ancestral é uma medicina de experiência. Nós temos aí medicina de antes de Cristo. A Ayurveda, a medicina chinesa. E a medicina que o Bert Helling trouxe é uma medicina ancestral. E muita gente esquece de honrar essa ancestralidade, mesmo trabalhando com a ancestralidade da constelação. Eu faço muita questão de honrar a ancestralidade porque eu venho de uma ancestralidade guarani. Então, quando a gente traz Bert Helling, a gente tem que honrar esse alemão, mas a gente tem que falar de antes, de quando começou isso. Isso começou lá com os Zulus, isso começou lá com os toltecas, isso começou lá com os ancestrais, com os índios, até os índios indígenas do Canadá. Porque o xamanismo, o indígena, não é só esse índio que nós conhecemos aqui. Até a palavra índio não se fala, né? Uhum. Povos originários. Sim. Então, o Bert Helling, ele conviveu muito tempo com esses povos ancestrais, observou essa medicina e trouxe essa medicina para o Ocidente, né? E o que é a constelação? Para a gente poder chegar até a constelação com cavalos, né? O que é a constelação? A constelação, ela trata de mostrar para a gente que não é só a genética que interfere nos nossos padrões, e sim vários outros fatores que podem desenvolver traumas, bloqueios, questões familiares. E esses traumas e esses bloqueios advêm de um comportamento e de um campo mórfico. Isso foi estudado por Rupert Sheldrake,
né? E o Bert Helling trouxe esses estudos e fez um compilado de anos e anos desses estudos e trouxe para a constelação, né? E aí, onde é que a gente chega com o cavalo aí, né? A constelação, você pode fazer constelação com pessoas, constelação com bonecos e constelação com outros objetos. Por quê? Porque é um campo mórfico, é um campo de informação. Não é um campo mediúnico e nem um campo energético. É como se a gente tivesse um Wi-Fi, né? Um Wi-Fi de informações. E o cavalo, ele foi descoberto por Ruud Knapp, que é um holandês. Ele já era um constelador, ele já era um psicanalista, e ele era um constelador que a gente chama, que a gente fala no meio da constelação, que abria muito campo, né? Então, ele abria muito campo nas constelações e ele estava sobrecarregado. E aí a esposa dele falou assim, por que você não vai andar a cavalo? Né? Porque o cavalo, ele dá contentamento, ele dá alegria. E quando ele foi andar a cavalo, ele começou a ler os casos clínicos dele, porque ele era obcecado por trabalho, e observou que os cavalos faziam os movimentos no campo sistêmico. E aí começou as pesquisas de anos e anos e anos e anos. Tem tempo já esse estudo? Tem mais de 20 anos esses estudos. A Europa teve mais dificuldade de absorver essa questão da constelação que o Brasil, porque a Europa vem de uma vertente de protestante, vem de uma vertente religiosa e confunde um pouco com essas questões da constelação sistêmica. Nós temos uma miscigenação no nosso país, até mesmo religiosa, que nos dá mais facilidade em entender campo de informação, campo energético, campo mediúnico. Então, a constelação no Brasil, ela se tornou muito forte. Né? Mas desculpa te interromper, qual que é a relação da constelação com a religião? Muitas pessoas acreditam que aqueles movimentos do cavalo ou que a leitura do campo em si possa ser uma informação mediúnica. E isso não acontece, porque a constelação é um campo mórfico, é um campo de informação. Quando a gente fala de constelação, cada constelador pode ter a sua religião. Independente, pode ser católico, pode ser espírita, pode ser evangélico, porque não é um espírito que está ali na pessoa, durante a constelação, com pessoas. Não é um espírito que está no bonequinho, não é um espírito que está no cavalo, tá? Por quê? Porque é um campo de informação. Quando a gente traz o cavalo à baila na constelação com cavalos, por que o cavalo é tão eficiente em identificar o campo mórfico? Porque o cavalo, ele não tem ego. O cavalo, ele não quer saber se você é o filho do prefeito que está ali, né? Ou se você uma pessoa que trabalha no simples. Se você tem estudo ou se você não tem. O cavalo também não está numa coisa que a gente chama muito de triângulo de adoecimento. Né? O que é o triângulo de adoecimento? É quando as pessoas estão em vítima, abusador e salvador. Muitas vezes, quando você vai fazer uma constelação somente com pessoas no campo do servir, o constelador ele tem que ter um feeling muito grande para interpretar se essas pessoas não estão nesse triângulo do adoecimento. Por quê? Um prato cheio para salvador é nesses movimentos de cura, tá? Por quê? Você chega, você se coloca no campo do servir numa constelação e muitas vezes você entende o que está sendo debatido ali. E a tua tendência, muitas vezes, é querer ajudar. E aí, quando você quer ajudar, você não está ajudando no campo sistêmico, porque você só tem que relatar o campo de informação da pessoa que está ali na constelação. O cavalo não faz isso, porque o cavalo ele só vai interpretar através dos movimentos, porque é um método que a gente chama de método Gestalt, aquilo que está no seu campo familiar. Uhum. E quem é que traduz, ou como é que traduz esses movimentos, essa relação do cavalo, com o que ele está expressando ali? A etologia, o estudo da etologia equina, tá? E esse estudo da etologia equina, quando nós estamos no campo sistêmico, como é um método Gestalt, você vai entender e eu vou entender.
Porque no campo sistêmico, tanto eu quanto você recebemos informações. E fica muito nítido no movimento do cavalo o que ele está querendo dizer naquele campo sistêmico. Tá? O que acontece? Na constelação sistêmica assistida por cavalos ou qualquer outro tipo de constelação, não é uma terapia. Tá? As pessoas acham que elas vão lá e elas vão tratar, né? Então, o que acontece? É um método que te abre uma série de visões, de questões, de dilemas, e você observa e a partir dali, ou você aceita ou você vai tratar. Porque o que acontece? Eu costumo tratar vários pacientes que às vezes me relatam: ai, Raquel, eu fiz 9 constelações. Fiz 10 constelações sobre o mesmo tema. E eu costumo questionar, mas não entendeu nenhuma? Por que tanta constelação sobre o mesmo tema? Porque existe uma coisa chamada traumas, tá? E o que é um trauma? É quando eu coloco uma etiqueta, né, naquele trauma e digo, não consigo superar. Não consegui superar. Deixa para depois. E aí, eu deixo ali guardadinho numa estante e eu não quero ver. Passado alguns anos, eu volto, olho a etiqueta, não quero ver. A constelação, ela faz o seguinte, ela mostra para você a etiqueta daquele trauma. Vai olhar como você vai lidar com isso. Quando eu consigo dar um passo a mais desse trauma e aprender com aquelas dores, ressignificar aquelas dores, eu ressignifico um trauma. Então, para isso, o constelador ele tem que ter uma noção também de manejo de trauma, tá? Eu falo manejo de trauma, porque a gente lida com cavalo, então a gente tem que... Então, o que é o manejo de trauma? Existem vários tipos de trauma, né? Então, eu posso ter um trauma que foi, por exemplo, vamos citando exemplos, um acidente de carro na minha infância, né? Esse é um trauma que é específico. Eu sei o que aconteceu. Eu posso ter um trauma de abuso, que eu não lembro na minha infância, né? Eu posso ter um trauma que eu acreditei que era um abuso e não era. Exemplo, vou citar um caso de uma paciente, só vou citar o caso, nunca o nome. Ela tinha um trauma que ela tinha certeza que ela tinha sido abusado por um familiar. Certeza absoluta. Na verdade, o que aconteceu? Esse familiar estava alcoolizado, entrou no quarto dela, achou que era o banheiro, só tirou a calça e fez xixi. E ela, na visão dela de criança, e não deixa de ser um abuso, porque ela observou um órgão sexual ali, não deixa de ser um abuso, na visão dela teve mais coisa. Embora não tenha tido a intenção dele, né? Embora não tenha tido absolutamente nenhuma intenção. Mas para ela teve esse significado. Para ela foi um significado de abuso. Então, o que acontece? Nós temos como se fosse uma divisão nesse manejo de traumas. E o primeiro andar dessa divisão de traumas é você descobrir quem você é, o teu eu sou, né? Quais as informações que te trouxeram até aqui, Jonathan? Quais os lugares que você frequentou, o que você gosta, quais as suas aptidões, como era a sua infância. Esse é o teu primeiro eu sou, é você se conhecer. No segundo andar, nós temos o que aborda as constelações, que é as relações interpessoais, como esse eu sou se relaciona com as pessoas, com a família. Então, a constelação atua nisso. A constelação não atua aqui embaixo. Atua no segundo andar. E a partir do momento que você se conhece, você pode lidar com esse clã, você pode lidar com essa família. E o terceiro andar, o que é? Né? O terceiro andar é como você lida com a centelha divina, com Deus, com essa força maior. Então, para você ser um ser humano coeso, você tem que andar nesses 3 andares aí, e poder olhar como você lida com esses traumas aí dessa sua infância, dessa sua existência. Quando eu vou fazer uma constelação e eu não me conheço,
eu não sei ainda quem eu sou, há possibilidades de eu chegar lá em cima na constelação, olhar tudo que foi colocado na constelação, que você viu na constelação, na sua sistêmica, nas suas relações interpessoais, e colocar dentro de uma caixinha e dizer para o constelador, não senti. Não quero ver isso. Entendeu? Por quê? Porque tem que sair daqui para ir para o coração. Se não vem para o coração, se não vem para o corpo, não atinge o teu ser, não atinge a tua pessoa. E com o cavalo é muito observável isso. A gente observa, porque não é simplesmente falar frases sistêmicas. Te honro, pai, te amo, durante a constelação. Isso tem que ser uma verdade entronizada, tem que vir para o coração. Por isso que várias constelações são muitas vezes criticadas. Por quê? Porque as pessoas estão muito no campo mental e não no campo do coração. A gente tem que trazer para o coração. A mente foi muito supervalorizada, né? Agora os cientistas já descobriram que a gente tem neurônios no coração, né? Então, por isso que o cavalo, ele traz essa alegria, ele traz esse contentamento, e você, dentro desse campo sistêmico do cavalo, você não consegue mentir, tá? Você não consegue, porque o cavalo traz isso para nós na constelação. O envolvimento do cavalo em si é um animal só ou são vários? São vários. Na verdade, eu sempre digo, quanto mais cavalo para mim, se eu tivesse 100 cavalos, eu colocaria 100 cavalos constelar, né? Por quê? Quanto mais cavalo, melhor. Mas a gente tem um número mais ou menos ideal, que seria de 9, entre 10 cavalos, que seria um número bom. Mas até 4, um cavalo constela, né? Porque você pode fazer constelação e o coach sistêmico com um cavalo só, né? Então, assim, quanto mais cavalo, melhor. Mas todo cavalo constela? Nem todo cavalo constela. Pois é, como é que se Tá. identifica isso? O cavalo, assim como as pessoas, ele se doa no campo do servir. Então, a gente observa no próprio campo sistêmico, ou quando a gente está separando, que aquele cavalo, ele não está muito no campo sistêmico, tá? Mas, muitas vezes, a gente vai observar apenas no campo sistêmico, tá? Mas o próprio o campo mórfico, ele vai separando. Por exemplo, na hora que a gente vai constelar, a gente deixa os nossos cavalos livres. A gente não vai colocar um cabresto e sair puxando o cavalo para participar da constelação. Tem um mestre nosso chamado Paulo Neumann, que ele sempre diz que ele desconfia muito de constelador que traz o cavalo puxado pelo cabresto. Por quê? Porque ele tem que ser atraído pelo campo mórfico. O campo está ali. Então, muitas vezes a gente está lá, abre a porteira, abre o portão, tem uma constelação de manhã, tantos cavalos passam, um não passa. A gente não vai ficar forçando. Aquele cavalo não quis participar, ele se afastou. Então, ele já está comunicando para o campo sistêmico que existe uma exclusão naquela família. Tem alguma coisa ali e a gente vai respeitar. Quando você começa a constelar com cavalos, eu digo que é um desafio, porque você aprende a entrega. Porque você não sabe nem o lugar que você vai constelar. Eles é que decidem. O constelador com cavalos e o constelador com pessoas, eu penso que quanto menos ele interferir, melhor é. Quanto mais ele se desapartar desse ego de ficar num lugar acima, mais ele deixa com que o paciente trabalhe e o cavalo trabalhe. Então, você está ali como um igual, um auxiliar do cavalo. Eu digo que ele sabe mais que a gente do que está acontecendo ali. Ele já sabe antes, né? Um campo mórfico, um campo sistêmico de constelação com cavalos ou constelação com pessoas, ele se forma muito antes, né, do próprio dia da constelação. Então, muitas vezes a semana da constelação chega a ser um pouco turbulenta para quem vai fazer, tá? E a constelação com cavalos, todo o ambiente comunica com aquela constelação, tá? Muitas vezes a gente vê 3 climas num dia, a gente vê outras coisas participando, o campo vai tomando vida, né? E a diferença que certamente existe, porque quando você faz a constelação, a gente já viu, tem filmes, inclusive séries, né? Sim. Da constelação familiar, que são bem elucidativos, assim, para quem tem dúvida, para quem quer buscar mais conhecimento, né? Mas, só para concluir, Raquel,
quando é com pessoas, tem uma interação, né? Entre Aham. as pessoas que estão ali dentro do campo, né? Sim. De No- diálogo? De diálogo, inclusive, né? Sim, sim. Aham. No caso dos cavalos, não existe isso, né? Ou essa interação acontece também de outras formas. Eu digo que muitas vezes um cavalo com um olhar ele fala mais que muitos discursos, tá? Eu digo que quem coordena isso além de você é o cavalo e a própria pessoa. Exemplo. Eu vou te citando exemplos das minhas constelações para ficar mais fácil a gente trazer um 3D para cá. Eu cheguei para constelar no campo sistêmico e existiam 2 cavalos me mostrando uma situação de abuso. A moça era uma advogada e ela veio com um tema na constelação. E muitas vezes a pessoa vem com um tema, mas aquele tema é muito mais profundo, porque existe essa questão que eu expliquei antes, que é o manejo do trauma. Que um constelador, um terapeuta, né? Porque nem todo constelador é terapeuta, ele tem que se aprofundar nisso, porque ele vai trabalhar com gente, né? E também. E o que acontece? Ela chegou e falou assim, olha, eu não sei porquê, mas eu não tô conseguindo ter relações com meu marido depois que eu tive o meu bebê. E parece que não tem mais aquela energia, parece que não tem mais aquela intimidade, tem alguma coisa acontecendo que eu não sei explicar. E aí nós sentamos e eu vi uma situação de abuso. E tinham 2 cavalos, tá? E nessa situação de abuso eu olhei para ela e perguntei, você foi abusada? E aí ela começou a chorar. Como assim que você sabe? Né? Como que você está sabendo disso? Foram 2? Por quê? Porque essa informação já vem para nós pelo estudo da histologia equina, pela experiência. Nós convivemos com o cavalo, Sim. né? Nós conhecemos o nosso cavalo. E aí ela Tu falou consegue, na verdade, ler o comportamento dele, o né? comportamento dele e a informação do campo de informação, que é o campo mórfico. E aí ela falou, eu fui. Aí eu falei para ela, com quantos anos? Daí ela falou assim, com 4 anos, que era exatamente a idade da filha dela. Tá? Então, o que acontece? Liberou uma janela de trauma ali, que aos 4 anos, ela começou a trazer esse abuso que estava guardado a 7 chaves lá, no momento que a filha tinha a mesma idade que ela. Então, não era o marido dela que dava essa sensação de repulsa, de distanciamento, e sim esse abuso que ela sofreu lá na infância. Um abuso que ela sofreu de um idoso que morava próximo à casa e que também tinha um filho especial, e os 2 a abusavam na infância. Tá? Então, ali não teve um diálogo de pessoas interpretando o abuso. Mas para ela, a forma com que o cavalo se portava, como o cavalo mostra o abuso, como a gente vai abordando, e quando a gente decide andar lá e falar as frases sistêmicas somente para aquele cavalo, e ela vê o cavalo liberando aquele abuso, saindo, a partir do momento que ela fala a frase sistêmica, aquele cavalo se retira, isso é muito forte. E talvez, assim, atinja muito mais do que você estar cercado de pessoas e você contar uma dor, mostrar uma ferida para outra pessoa, né? Então, a confiança na constelação com cavalos é uma coisa que só quem passou e quem trabalha explica, tá? Então, é o olhar. Tem muitas pessoas que me dizem, eu lembro do olhar do cavalo. Ou, por exemplo, assim, olha no campo sistêmico, eu pergunto, o que você sente por esse cavalo? Eu sinto nojo desse cavalo. O cavalo já está demonstrando abuso. Entende? Então, assim, e existem vários casos não somente de abuso. Muitas vezes, aborto, que muitas pessoas não sabem que ocorreram na sistêmica. Gestação gemelar. Muitas vezes aquela pessoa sente que falta algo a vida inteira, né? A gente atendeu um rapaz que ele sentia que faltava algo a vida inteira para ele, não conseguia tanto ir para o trabalho, ele não conseguia florescer no trabalho, sempre em questões com depressão.
E o que acontece? A gente descobriu que ele era um gêmeo não visto. O que era um gêmeo não visto? Na gestação dele, a mãe dele era gêmeos, e a partir de certo mês, ele continuou a gestação e o irmão ficou. E a mãe sabia, só que ela não contou. Por quê? Porque antigamente era um tabu. Ah, não, porque... Para que eu vou contar se ele nasceu? Né? Uhum. Então, não vou contar que ele absorveu, que ele matou o irmão dele, né? Porque existia essas questões. Antigamente existia isso muito forte. E também, assim, não dá pra gente cobrar. Quem que imaginaria que isso poderia ocasionar um trauma futuramente, uma Sim. dificuldade futuramente? E por que causa? Porque na constelação sistêmica com o cavalo, regem leis, né? Quais são essas leis? As leis do amor. Hierarquia, equilíbrio e pertencimento. O que é hierarquia? Honrar quem veio antes, tá? Equilíbrio. Eu não posso dar mais do que eu recebo. Eu não posso ficar uma mendiga do universo. Tu me convidou hoje aqui. Eu tenho que entrar em equilíbrio contigo. Né? Não tem como eu não entrar em equilíbrio contigo. Por quê? Porque se eu não entrar em equilíbrio contigo, de alguma forma lá na frente vai fazer falta para mim ou para você, tá? E pertencimento, todos fazem parte. Então, muitas vezes a gente tem alguém lá na família que ninguém quer falar. Nossa, mãe, eu não tinha um tio. Não tinha. Mas eu não tinha um tio? Não tinha. Ou aquele tio foi preso, ou aquele tio era alcoólatra, tá? Então, quando eu tenho algo que eu não quero ver na família, isso acaba vindo e fazendo muita falta para as próximas gerações. Uhum. Nós temos casos incríveis de constelação. Por exemplo, nós tivemos um senhor de idade que ele chegou com tremores. E na clínica a gente pesquisou, porque eu tive uma vivência bem grande na área clínica, eu trabalhei muito tempo somente com clínica. E eu perguntei, tu tem Parkinson, tu tem alguma outra questão, algum outro exame para trazer para a gente que justifique esse tremor? Não, eu não tenho nada, eu já fui em todos os médicos possíveis. Eu e o Marcos constelamos, eu e meu marido. E nessa constelação, nós descobrimos que eles tinham um tio que era totalmente excluído, não tinha pertencimento ali, porque ele era alcoólatra. E ele era muito parecido fisicamente com esse tio. E desde pequeno ele caminhou, o pai e a mãe, os irmãos lá, todo mundo, os outros tios falavam, vai dar igualzinho o outro. E esse aí vai ser bem igual fulano de tal. E o que aconteceu? As pessoas, mesmo ele sendo uma flor de pessoa, ajudando todo mundo, ele era muito excluído na família. E ele nunca bebeu. Porque daí ele lembrava que aquele tio era alcoólatra. Ele nunca bebeu. O que ele tinha da bebida? A abstinência. Então, ele tinha os tremores. Mesmo nunca tendo bebido. Mesmo nunca tendo bebido. Então, assim, o cavalo, ele traz esses presentes pra gente, ele traz essas revelações, ele traz essas questões e a gente fica muito feliz porque isso é um trauma, é um peso que muitas pessoas carregam, né? De anos e anos e que a vida pode ser mais leve. Né? Uhum. Então, quando a gente fala assim, ó, você viu, abriu essas questões, quando que eu vou ficar bom? Né? Tem muitos pacientes que me perguntam, Raquel, quando que eu vou ficar bom? Eu não sei. É uma jornada de cura. E por que é uma jornada de cura? Porque você vai olhar para isso e isso pode te reverberar daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano, daqui 10 anos pode ser que você lembre dessa constelação. E você pode me ligar e dizer assim, Raquel, eu não estou conseguindo lidar com o que eu vi nessa constelação. Aí é terapia. Raquel, você falou lá no começo que a constelação ela não trata, na verdade, ela não, o fim dela, o objetivo dela não é esse, né? Fazer o tratamento. Identificar. Mas a partir do momento que se identifica,
Já se trata. Quais são os próximos passos? O constelador também influencia nessa situação de indicar um eventual influencia. tratamento? O que acontece? Muitas pessoas se apaixonam pela constelação, se apaixonam lá pela Casa das Marias e elas perguntam, Raquel, quando é que eu volto de novo trabalhar isso aqui? Eu falei, não, agora você tem que experienciar essa constelação. Você tem que vivenciar esse método, que é um método Gestalt. Né? Não conseguindo ou conseguindo, porque tem pessoas que saem de uma constelação, viram a chave, viram o botão, entendem e tocam a vida. Excelente. E tem pessoas que observam tudo aquilo e querem trabalhar aquele primeiro patamar que eu te falei, o patamar do eu sou. Eu quero me conhecer melhor, eu quero ver os meus traumas, eu quero saber quem eu sou para poder trabalhar essas relações interpessoais com o meu clã. Para poder entender o que aconteceu com esse povo todo que me trouxe aqui essas minhas dificuldades, que me trouxe aqui esses meus bloqueios, né? Então, o que eu digo para as pessoas assim? Sentiu que precisa de tratamento, opta ou pela terapia integrativa, que é o que a gente trabalha lá na Casa das Marias, ou a gente indica tanto para psicologia, tanto para psiquiatria, eu digo assim, a fonte que mata a tua sede é a melhor. Eu não sei qual é. Se você quer ficar lá com os nossos tratamentos integrativos, perfeito. Agora, se você sente necessidade de buscar na psicologia, porque nós temos na psicoterapia, na psicologia, inúmeras formas de abordar. Por exemplo, um desses casos que eu falei, observou que está tendo os tremores por conta dessa questão familiar, ótimo, mas eu preciso entender isso melhor numa terapia. Como é que eu faço, Raquel? Olha, você pode trabalhar com a gente ou você pode trabalhar com a psicologia, com a psiquiatria. Bora? Bora! Entendeu? O que o constelador deve fazer? Ele não deve prender o paciente dele. Ele deve deixar o paciente dele voar. Ele tem que perceber o que aquele paciente se permite. O que ele está precisando ali naquele momento, né? Eu, particularmente, acho que a nova medicina, as futuras medicinas vão partir muito para os movimentos de vivência, tá? Para os movimentos de cura em grupo, tá? Para que a gente possa trabalhar nós mesmos e vislumbrar também as dores do outro. Tá? Então, lá na Casa das Marias, a gente gosta muito de passar pelos movimentos de vivência. A gente teve um último agora, que era Cura-me Tambores do Coração. E a gente passou por um movimento todo da construção de tambores, que as pessoas acham, só vou fazer um tambor, né? Envolve muito mais que isso, é um trabalho profundo. A gente trouxe o José, que é o lobo cinzento lá de Curitiba, para trabalhar essa questão, que é um xamã aí há mais de 40 anos. Depois a gente trabalhou o segundo dia só constelação com cavalos e trabalhou as rodas de cura. A nossa área de integrativa, trazendo um pouco do xamanismo, trazendo as constelações, movimentos de vivência que a gente já fez também de 2, 3 dias com a Doma Índia, que foi o nosso inicial com o cavalo, né? Nós viemos de uma ancestralidade do cavalo, porque o campo te leva justamente àquilo que você tem aptidão, né? Que a tua ancestralidade traz aptidão. E eu e o meu marido, o Marcos, a gente tem muita aptidão com o cavalo. A gente já convivia com o cavalo desde a infância, já criava cavalos. Então, o nosso caminhar com o cavalo vem de longe. E trazendo primeiro a Doma Índia e depois nós conhecemos a constelação com cavalos. E a questão da terapia, para mim, já veio muito antes, né? Então, faz essa junção com a clínica e faz essa junção com a terapia integrativa. Então, o que a gente acredita? Que as terapias daqui a uns anos vão ser todas voltadas para esse movimento de terapia em grupo e vivências, um experienciar. Por quê? Porque as pessoas estão com muita dificuldade de estar na presença. Estão muito desconectadas. Estão aqui, mas estão pensando, ai meu Deus, mas eu tenho que buscar meu filho meio-dia. O que eu vou fazer depois disso aqui? Vivendo no futuro. Vivendo no futuro ou no passado. E o cavalo, para você trabalhar com o cavalo, você tem que estar na presença. Se você se desconectar, se você se perder, ele perde o interesse por você e sai. Ele não vai ficar na mentira social.
Então, você tem que estar conectado. E o cavalo nos trouxe isso. A Doma Índia nos trouxe isso. A gente teve uns mestres aí, Guto Petri, que é lá de Capela de Santana. E trazendo essa Doma Índia que trabalha uns passos, né? Presença, atitude, respeito e entrega, a gente conheceu a constelação sistêmica assistida por cavalos. E aí veio todo o nosso caminhar de cura antes com a nossa família, experienciando lá com a nossa família, com o Marcos, com os meus filhos, com os meus familiares, para depois colocar isso em prática. Então, foi um vivenciar de cura nosso primeiro. Raquel, como que é o preparo dos constelados? É assim que chama? Pode ser. Das pessoas que vão participar ali da constelação. Primeiro, tu falou que é em grupo. Pode ser feito constelação em grupo, quanto pode ser feito uma constelação individual. Né? Sim, e como que é o preparo da pessoa? Porque, por exemplo, eu vou participar da constelação. Nunca tive nenhum tipo de contato, né? Não conheço absolutamente nada. E vou fazer essa constelação com os cavalos. Como que você prepara a pessoa? Eu não preparo. Eu acho que tu tem que ir na entrega, que é o passo da Doma Índia, que é o último passo da Doma Índia. Se permitir. Com cavalo não tem muito preparo e não tem muito planejamento. Mas tu não introduz a pessoa o que pode acontecer? Não introduzo, porque aí eu te engesso. Certo. O que acontece? A gente fala um pouco da constelação, né, do que é a constelação, assim como a gente está te explicando, te trazendo esse contexto, mas eu não coloco esse controle. Porque eu já percebo que tu tem necessidade de controle, de planejamento. Eu te tiro isso, para que tu vá na entrega, tu vai na tua presença e tu vá no teu sentir. Porque se eu já te digo assim, olha, você tem que sentar aqui, você tem que vir assim, o cavalo vai virar assim. Não. Por quê? Porque você vai sentar onde você quer, onde você se sentir bem. Se no campo sistêmico você estiver se sentindo mal, você tem o direito de trocar, porque o cavalo é livre. Então, eu não posso te colocar um cabresto e te dizer, faça assim, faça assado, venha assim, venha assado. Eu só digo venha. Venha de bom coração. O máximo que eu falo é traga um chapéu, por conta do sol. É o máximo, eu não fico planejando. Porque cavalo não tem planejamento e não tem controle. Tá? Quanto tempo dura? Essa é uma outra pergunta que muitos pacientes, quando vão marcar a constelação, falam. E eu tenho pavor quando... consteladores, se vocês fazem esse tipo de coisa de dizer assim, a minha constelação vai durar 1 hora. Você não é constelador. Por quê? Porque como que eu vou saber, mesmo uma constelação com pessoas, quando que vai abrir aquela questão, aquele tema, de que forma vai abrir, se vão abrir janelas de trauma, se vão abrir bloqueios ali. Quanto tempo dura? Não sei. Não tenho a mínima noção de quanto tempo dura. A constelação pode durar 15 minutos, como ela pode durar 3 horas, 4 horas, 5 horas. Eu tenho constelação minha que dura uma tarde inteira. Tá? Por quê? Porque eu não sei quando tempo vai demorar para aquele campo fechar. Eu estou lidando com as tuas emoções. Eu não sei quanto tempo. Para de chorar, Jefferson. Aí, que já deu meu horário. Tem o próximo para atender, Tem o próximo para atender, né? E então, tchau. Não. Constelação com cavalos... Não funciona, né? Eu sempre digo, a pessoa fica... Por quê? Porque essa questão que eu falei ali, tu tem que estar... as pessoas não estão na presença. Elas estão pensando no passado, estão pensando no futuro. Aí elas já sentam e falam assim, meu Deus, será que isso aqui vai demorar muito? Eu tenho que, sei lá, fazer outra coisa. Eu falo, e eu tô lá com o meu chapéu, com o meu mate, muitas vezes com as flautas, com as coisas. Eu falo, gente, todo tempo é o tempo. O tempo que demorar, o tempo que durar, o tempo que o cavalo abrir, que você abrir. Eu não tenho pressa para você, eu tô para você. Eu tô fazendo aqui o que nós precisamos fazer. Então, geralmente, os cavalos, eles não aguentam mais que 2, 3 constelações num dia. Até porque, quando abre um campo mórfico, a gente também sente aquela força, aquela questão ali. O cavalo pode estar sentindo também o teu campo sistêmico. Então, fazer mais que 3 constelações individuais num dia, 2, nem os cavalos aguentam e nem a gente aguenta, porque é muito forte, né? Pois é um certo tipo de desgaste para o animal em si? Às vezes há.
dependendo da constelação. Dependendo da constelação. E a forma de lidar com isso, muitas vezes a gente passa reiki nos nossos animais e faz com que esses cavalos se movimentem. Por isso, a Casa das Marias hoje é um santuário hípico, né? E aqui no Oeste Catarinense, nós somos os primeiros que constelam com manada livre. O que significa isso? Todos eles são parentes entre si, são pais, filhos, né? É uma manada, a gente conseguiu fazer isso e essa manada nossa já tem mais de 7 anos, né? Então, ela foi se formando também e ela vive em liberdade. Nós não usamos mais encilha, porque se nós montamos a moda índia. E esses cavalos, eles têm essa liberdade de andar solto. Quando eu tenho um cavalo que constela com vários tipos de dono, ou que fica encolcheirado, né, que fica numa cocheira, o risco de uma lesão, de um desgaste para o animal é muito maior, tá? Como que a gente faz para lidar com esse desgaste? A gente troca com o pessoal do cavalo, né? Se informa com o pessoal do cavalo. Depois da constelação, a gente sempre tem uma conversa com esses animais, né? Que é a comunicação interespécie. A gente passa reiki. Eu gosto muito de trazer os instrumentos para os cavalos. Eu gosto muito de trazer a flauta, de trazer o violão, de trazer o tambor, né? Como forma de gratidão também. A alimentação depois da constelação, porque é um movimento de gratidão. Olha, você trabalhou, o equilíbrio, né? E isso diminui o risco de ter um problema no casco, um problema de cólica, que é tão temido para quem tem cavalo. Mas pode acontecer sim. Dependendo do campo sistêmico muito denso, às vezes acontece. Não é raro, às vezes, a gente, em termos financeiros, constelar e gastar o dobro em medicação com cavalo. Não é, já aconteceu pra gente, né? Mas, assim, tudo é experiência, né? E essa forma que a gente trata os nossos cavalos de lidar com o cavalo tem diminuído cada vez mais isso, né? No início a gente tinha alguns problemas, assim, a gente via que o cavalo ficava com um pouco mais abatido, um ou outro, né? Porque a gente sempre sabe que um abre mais o campo que o outro, né? Esse cavalo aqui é mais sensível, e agora dá mais atenção para esse cavalo. Você tem diferença de uma manada solta para uma manada que fica na cocheira? Totalmente. O cavalo também tem o seu campo sistêmico, tem a sua família, né? Então, e além do seu campo sistêmico, ele tem um campo sistêmico também de quem os cuida. Então, por exemplo, lá na nossa Casa das Marias, para ela funcionar, o meu marido tem que estar ali, braço direito, né? Ajudando, auxiliando, ele também é constelador. E somos só nós dois que cuidamos dos cavalos, né? Num lugar onde vou fazer uma constelação e vou emprestar os cavalos, cada um tem um dono, é diferente. Sempre vai ser diferente. Sempre você constelar com a tua manada de cavalos é muito mais fácil de identificar o que o cavalo está te dizendo. É igual quando você olha para o teu filho. Quando você olha para o teu filho, você olha para outra criança. Você não entende mais o teu filho até pelo olhar? Para a gente também é assim. Com outro cavalo, a gente vai compreender? Vai, pelos movimentos. Vai ser mais difícil no início. Todo mundo que tem cavalo, que constela com cavalo, sabe que a partir do momento que a gente vai constelar no campo sistêmico de outra pessoa, com cavalo de outra pessoa, é um pouco mais difícil no início da gente entender o campo sistêmico. Com os nossos cavalos é bem mais fácil. Mas consegue fazer o trabalho. Consegue fazer o trabalho. De uma forma diferente? Sim. Menos aprofundada? Menos aprofundada. Né? Certo. Sendo bem honesta, menos aprofundada. Mas, por exemplo, nós que eu estava citando os movimentos de vivência. Nós temos uma consteladora chamada Michele Gomes, que é lá de São Paulo. E muitas vezes ela vem participar dos nossos movimentos aqui de constelação. Ela nos auxilia, mas quando ela fica em dúvida, ela chega em mim ou no Marcos e ela pergunta: Raquel, esse movimento para mim lá em casa quer dizer isso, para você quer dizer a mesma coisa? Eu falei, não, para mim não quer. Então vamos no teu, porque você conhece teus cavalos.
Entende? Então, o cavalo, ele é tão sábio no campo sistêmico que ele tem uma forma de demonstrar para mim uma questão e uma outra forma de demonstrar para o Marcos no campo sistêmico. Ah, ela não entendeu o que eu quis dizer. Então, se nós dois estivermos constelando junto, vou mostrar para ele. Vamos ver se ele entende. Daí ele mostra para ele e o Marcos, eu entendi. É assim. Então, quando a gente constela com o nosso cavalo, sempre é mais fácil de identificar. Sempre. E tem situações de fazer a constelação com cavalos que nunca participaram de constelação? Sempre, qualquer pessoa pode participar de constelação. Não, eu digo o animal. Um animal que nunca participou. Sim, aí como é que você sim. vai interpretar ele? Um animal que nunca participou da Isso. constelação, se ele estiver no campo mórfico. Porque é o campo mórfico que decide. Todo animal constela. Né? Todo animal tem capacidade de constelar. Mas nem todo animal constela. Naquele momento, naquela constelação. Aquele dia, 2 cavalos resolveram, não quero me doar no campo do servir, não quero constelar. E 3 resolveram constelar. Ok. Entende? Então, assim, todo cavalo constela. Mas nem toda constelação eles estão dispostos a constelar. Tá? Outros animais também podem ser utilizados para a constelação? Eu digo que até uma tartaruga, se quiser constelar, ela constela. Mas os pets, cachorro e gato, também constela, só que de uma forma diferente. A constelação de gato e cachorro ela é mais rápida. Então, ela é um movimento que nós temos os nossos animais, os nossos cachorros, que participam, às vezes, das constelações. E muitas vezes aquela pessoa que o cachorro vem constelar, ela tem muita afinidade com o cachorro. E muitas vezes o cachorro, para aquela pessoa, ele vai abrir um campo mais fácil que o cavalo. Só que a constelação do cachorro e do gato, ela é rápida. Ela vem, mostra o que ela tem para mostrar e ela sai. O cavalo não. O cavalo ele fica parado ali no campo sistêmico. Você vai ter imagens lá na Casa das Marias que você vai ter cavalos totalmente deitados, gemendo. Você vai ter cavalo que fica numa posição durante horas e horas e horas até você liberar aquele campo sistêmico. Então, são vários movimentos da etologia equina que você vai identificar ali que querem te dizer algo sobre aquele constelado, tá? Então, tanto cavalos como pets também constelam, tá? Então, às vezes, se você tem um bichinho de estimação e você observa que ele está fazendo um movimento ali meio repetitivo, né? Começa a observar, ele está liberando o teu campo ali, ele está trabalhando em ti, né? O gato também faz muito isso, cachorro. Ainda nessa questão da interpretação do que o animal do que o animal tá fazendo lá. São vários, tu falou simultaneamente, vários cavalos que estão ali no mesmo ambiente, né? E aí você tem que fazer a leitura individual de cada animal, por exemplo, porque um vai estar imóvel, o outro vai estar deitado. Sim. Vamos supor, eu tenho um cavalo imóvel, um cavalo deitado, tem vários cavalos expressando uma sistêmica familiar ali. Aí eu observo porque é um método, né, Gestalt, que a gente chama, com o constelado, aquilo que o chama mais atenção no momento, né? Eu pergunto, o que esse cavalo tem para te dizer aqui? O que você sente aqui? E aí a gente vai abrindo os assuntos e falo, eu acho que eu me lembro de um tio que morreu tal, e falou assim, morreu enforcado, morreu isso, morreu aquilo. Por quê? Porque a gente está já observando por aquele movimento o que pode ser. Sim, verdade, eu tenho um tio que é suicida, né? Então, aí, o que a gente vai fazer? Vai liberar com frases sistêmicas aquele tio ali, naquele momento. Depois a gente vai passar para o outro, depois a gente vai passar para o outro. A gente vai sentindo no campo sistêmico aquilo que deve ser abordado antes e que deve ser abordado depois, né? É um contato direto, então, com a pessoa que está constelando, no caso. Se permitir. Eu não posso dizer para a pessoa, olha, eu não posso direcionar, dizer, você perdoa aqui, você fala isso aqui sem você sentir. É um método que nós trabalhamos em conjunto, né? Não sou eu que vou só eu apontar o caminho, só nós vamos apontar o caminho. Esse caminho é decidido entre eu, o constelado e o cavalo,
né? Muitas pessoas vão fazer constelação com cavalos e eu digo que é o paciente mais difícil que a gente pega. É aquele que ouviu falar, que foi bom para o outro, mas que não acredita, né? E que diz assim, eu não acredito em nada, mas eu vim aqui só para provar que isso não existe, tá? Então, é um dos pacientes mais difíceis que a gente encontra, mas é muito recompensador, porque depois que ele constela, muitas vezes senta lá no meu redondel e chora uns 15, 20 minutos, porque informações que ele traz guardado, as 7 chaves, muitas vezes se abrem ali numa constelação com cavalos. Então, constelação não é questão de acreditar. Aquilo que acontece no campo sistêmico existe. Constelação sistêmica ou qualquer tipo de constelação não é uma mandinga, não é uma feitiçaria, não é algo místico, né? Não é algo místico, é ciência, é um campo de informação. É um fato, realmente. É um fato, aquilo lá existe, aconteceu. E por que a gente sabe disso? Porque a gente tem várias constelações feitas, muito tempo ali, e muitas vezes aquele fato aparece ali, a pessoa não sabe, mas a partir do momento que ela tem aquela informação, às vezes ela vai interpelar alguém da família para saber se aquilo realmente foi. Aí ela chega em casa, pergunta para a mãe, pergunta para o pai e fala, eu não queria te falar isso, mas realmente isso aconteceu. Certo. Tá? Isso que eu tinha essa dúvida também. Comentou da ancestralidade, né? De você conhecer quem foram, qual é a tua árvore, né? Digamos qual a tua assim. árvore, né? Quais são as suas raízes? Isso. E se a pessoa não tem essa informação, se ela não tem, por exemplo, tu disse, foi abusada na infância e não lembra ou não sabe, mas durante a constelação apareceu essa informação. E como é que a pessoa vai ter essa confirmação? Aí é aquilo que eu te expliquei, né? O manejo do trauma. Apareceu ali, né? Ela já, muitas vezes, aquela informação está guardada. E a partir desse momento, fatos vão começar a fazer sentido para ela. E aí, o que acontece? Quando eu tenho um paciente assim, eu já indico para um tratamento. Ou uma continuação do tratamento, ou um tratamento na psicologia, na psiquiatria, na hipnose, né? Tipo, Raque, eu acho que é mesmo, só que eu não consigo me lembrar, tá? Então, ok, para ti é suficiente essa informação e você liberar isso aqui? Não, para mim é. Para mim eu entendi que tudo, não tem como 10 informações do cavalo todas baterem e essa informação só porque eu não quero e porque eu não lembro não ser verdade. Entende? Por quê? Porque quando eu tenho uma informação de abuso ou tenho uma questão assim mais difícil, eu sempre deixo ela para depois. Né? Eu deixo ela por último. Eu vou abrindo as outras informações e todas fazem sentido e são 100% para essa pessoa, para que quando eu abra aquela informação, se ela não tem uma certeza, tá? Não consiga vislumbrar ou ela já sabe quem cometeu, aquilo faça mais sentido para ela, tá? Porque o que acontece? Muitas vezes eu falo assim, não, mas a pessoa diz, não, tudo é verdade, menos isso aqui. Eu não acredito nisso aqui. Exemplo, eu vou citando casos aí, né? A gente sempre contra outra coisa. A constelação é um sacerdócio, gente. Nada do que acontece na constelação, nomes, é revelado. Eu jamais vou falar... com paciente tal, fulano de tal, aconteceu tal coisa. Jamais. A gente fala o caso clínico, mas nunca a gente fala o nome da pessoa. E por que é legal a constelação com cavalos? Fica só entre você, eu e o cavalo. Né? Esse silêncio, né? Essa questão individual sua, né? Você tratando com você mesmo. E o que acontece? Eu sempre falo nessa questão da constelação e de você ter essa privacidade, isso faz toda a diferença para o paciente. Por quê? Porque ele se sente mais seguro. A partir do momento que ele está ali, ele pensa, não, aqui eu posso relaxar, aqui eu posso ir na entrega. Raquel, tu comentou da constelação que você faz com os teus animais e você vai estar em Ponte Serrada, né? Sim. Daqui a alguns dias. Que dia vai ser mesmo? Vai ser dia... Maria Vitória, me ajuda aí.
26. 26 de maio é num final de semana. É no domingo. domingo. Vai ser no domingo. E nessa situação você não vai trazer os cavalos. Não. Vai constelar com os animais aqui da cidade. Isso. Nessa situação, até um paciente meu, que foi constelar lá em Concórdia, que tem cavalos. E a gente gosta de estar aí meio que constelando em outros lugares, né? E senti muita vontade de vir para Ponte Serrada, não sei porquê, eu acho que eu tô no campo de vocês, essa questão do mate, essa questão das fazendas, meu pai tem fazenda aqui perto, e então é uma coisa assim que é muito uma vontade de infância. Vou trazer para o Oeste esse olhar alongado para o cavalo, né? Assim como a gente tinha um olhar para o cavalo de muito respeito, de muita intimidade, de muito amor, quando a gente conheceu a Doma Índia e a constelação, esse olhar alongou, esse olhar ele se estendeu, porque é um olhar muito mais profundo hoje de respeito que a gente tem para o cavalo, né? É um colega de trabalho. E a gente queria passar para esses fazendeiros aí, para essas pessoas que amam o cavalo, que o cavalo ele te conquista, né? Esse olhar diferente para o cavalo. E a gente conheceu, assim, no mundo do cavalo aqui, Palmas, pessoas que trabalham com essa questão de treino de cavalo, que constelaram com a gente, e eles disseram, nossa, que olhar diferente, eu não consigo ver meu cavalo de outra... agora enxergo de outra forma. E a gente sentiu essa necessidade de trazer também para Ponte Serrada esse movimento. Eu estou torcendo muito para que Ponte Serrada se abra para esse movimento, que é um movimento que a gente já fez em outros lugares, fez na Casa das Marias. Também está com uma jornada de cura bem linda para constelar na Argentina, na Patagônia. Serão 10 dias levando um bando de doido dentro da van, fazendo aí mais de 4.000 quilômetros, eu acho. Sair aí pelo mundo constelando lá e trazer essa constelação para Ponte Serrada, saber que a gente vai constelar na Argentina, saber que a gente já constelou em Curitiba, que a gente já constelou em outros lugares. Eu acho que é uma grande oportunidade aqui para nossa gente, né, para o pessoal do Oeste. Então, a gente espera, né, que o pessoal venha conhecer, goste desse trabalho da constelação, porque é uma coisa bem única, né? Uhum. Vocês já fizeram esse movimento, então, de constelar em outros lugares com animais diferentes? Já. E o que acontece? Quando a gente vai constelar com animais diferentes, né, que eu falei que é diferente para nós, a gente está conhecendo esse filho, né, a gente sempre toma um contato com esses animais um pouco antes, né? A gente já começa a tomar contato com esses animais um pouco antes. Então, antes de constelar, a gente vai ter que vir para cá, a gente vai ter que conhecer o sítio onde a gente vai constelar, conhecer esses cavalos e ver se abre o campo sistêmico. O que acontece? Quando a gente entrar para o campo sistêmico aqui de Ponte Serrada, a gente não se sente, eu não me sinto na obrigação de dizer para todo mundo que vocês estão constelando. Se eu abrir o campo sistêmico e os cavalos nenhum resolver constelar, eu vou dizer, bueno, vou devolver o dinheiro, voltamos outro dia e os cavalos não constelaram. E isso é muito importante falar, porque isso pode acontecer com os meus cavalos lá na Casa das Marias. Um belo dia eu posso abrir um campo sistêmico e aquela pessoa que está lá veio por estar. Ela não quer colocar a questão dela, não quer trazer o tema dela, realmente. Ela só está ali sentada. E os cavalos vão virar as costas e vão embora. E aí eu vou ficar inventando que o cavalo está fazendo movimento para me sentir na obrigação? Sim. De forma nenhuma. Até porque já tenho 20 anos de casa e 20 anos de profissão, eu simplesmente vou falar para Maria Vitória, devolve o Pix, sabe? E fim, acabou. Você não abriu o campo sistêmico, não abriu o campo sistêmico, tá? Então, assim, para nós é muito tranquilo isso, tá? Esperamos que abra um campo sistêmico, que os cavalos constelem, que se faça um lindo movimento, e quem passa por uma constelação, digo bem a verdade, que eu estou convidando vocês para estarem lá, é uma experiência única de vida e que eu desejo para todo mundo, que tenha essa experiência linda, porque constelar com cavalos é um ato de amor para as futuras gerações. Uhum. Você tem uma expectativa assim de quantas pessoas tu consegue atender em um dia? É uma constelação em grupo, né? Então, eu gosto de um número, assim, de 10 pessoas, 20 pessoas no máximo numa constelação em grupo. Mais que isso, eu não acho legal, né? Então, assim, se for 10, perfeito. No máximo 20, né?
para a constelação em grupo, senão começa a ficar muito pesado. O que eu quero dizer? A gente já fez umas certas loucuras lá na Casa das Marias de constelar 16 pessoas, né, Maria Vitória? De constelar 16 pessoas, uma por uma, no dia. Um pouco mais profundo que uma constelação em grupo. E foi muito desgastante. Então, o que eu quero dizer para quem vai constelar? Se você está no campo sistêmico, muitas vezes a constelação do outro já está te constelando. Por quê? Se forma uma egrégora. Egrégora é diferente de grupo. O que é uma egrégora? Se você está lá, algo na sistêmica dele pode ser semelhante a alguma coisa, alguma dificuldade que você tenha também. Um grupo, ele não se forma por acaso em uma constelação. Nunca. Todo grupo tem a ver. Então, vamos supor, convidei vocês dois. Se não for para vocês dois estarem no dia, alguém vai ter um compromisso inadiável. Ai, não consegui ir. Nossa, mas eu queria tanto ir. Não consegui ir. Então, por isso que o constelador com cavalos ou qualquer tipo de constelador, ele nunca deve forçar o paciente. Se o paciente diz, olha, eu não sinto de fazer agora, eu sinto de esperar. Não, vem que o tempo tá bom. Não faça isso. Diz assim, todo tempo é o tempo. Eu te espero no momento que você achar que deve. E não vai atrás. A gente nunca vai atrás do paciente. É muito assim. Tem que ser autêntico, né? Tem que ser autêntico, espontâneo, tem né? que ser espontâneo e tem que ser um chamado. Você tem que sentir esse chamado interno e dizer assim, agora eu vou. Porque quando você quer, você atua na sua cura. Quando você não quer, não adianta. Você pode ir no melhor especialista que tiver. Você vai colocar tudo, como eu disse, na primeira caixinha lá, fechar e não conseguir manejar teu trauma, né? A maioria das constelações que vocês fazem, então, elas acontecem em grupo. Não, a maioria das constelações que a gente faz são individuais. São individuais. Grupo, a gente escolhe momentos para fazer, né? Geralmente, a Casa das Marias tem 2 ou 3 movimentos grandes por ano, que são movimentos que eu digo assim, ó, venha porque vale a pena. Então, ano passado, a gente teve Centauros e Amansadores, que foi em parceria com Bel Esmeralda, que é uma domadora lá do Mato Grosso, que foi Doma Índia, e constelação com cavalos. Esse ano a gente traz parcerias também pra gente. Eu gosto de trabalhar com outros profissionais. Esse ano a gente teve o Cura-me, tambores, com o José lá de Curitiba, e constelação eu e o Marcos, né, o meu marido. E esse ano ainda a gente quer trazer o movimento da Jornada de Cura para a Patagônia, levando pessoas aqui do Oeste para a Patagônia com a gente para constelar lá na Patagônia, com os cavalos de lá, né? Então, vão ser 10 dias de trabalhos terapêuticos, né? De terapia integrativa, turismo e constelação com cavalos. Vai ser incrível, vai ser uma jornada de cura. E em dezembro, a gente tem a felicidade de trazer Paulo Neumann, que é uma referência no mundo das constelações. A gente traz ele através da Michele Gomes, que eu comentei, lá de São Paulo, que é consteladora. Nós vamos estar todos juntos e Paulo Neumann vai constelar aqui na Casa das Marias em dezembro. E esse constelador, ele é uma inspiração, porque ele trouxe a constelação com cavalos para o Brasil e ele abriu um norte. Eu digo que uma constelação com o Paulo Neumann é um antes e depois. É um constelador bem conhecido. E a gente deve muito, o mundo do cavalo deve muito a esse constelador. E a gente tem a honra dele ter escolhido a Casa das Marias para estar, né? Estou muito feliz com essa visita do Paulo. Quando que vai ser? Vai ser em dezembro. Dezembro? Isso. Já tem data definida? Já nos primeiros dias de dezembro ali. São os 3 primeiros, acho que 3, 4, 5, 3, 4, 5. Ainda não tá bem definido, aí mas provavelmente vai ser uma constelação em grupo. Vai ser constelação em grupo. São 3 dias de constelação. É um workshop e, assim, o Paulo, ele traz muita informação sobre a constelação sistêmica assistida por cavalos, porque ele é o que trouxe esse método da Holanda com o Ruud Knapp. Ele é ele é o melhor constelador do Brasil e do mundo hoje, ele é uma referência. Então, a gente está muito feliz com essa vinda do Paulo para cá. Dezembro, ainda não está bem certinho, mas depois a gente passa aí para vocês. E é uma baita oportunidade. Uma constelação
do Paulo hoje é uma constelação que é num nível econômico, financeiro alta, né? E graças a Deus ele trouxe um preço, um valor legal ali para a Casa das Marias, vai ser um valor legal. E é uma baita oportunidade, porque é um constelador que constela grandes empresários do Brasil, que constela fora, que constela em outros países. Então, estou muito feliz de trazer essa persona aí para a Casa das Marias. Você tem falado bastante da Casa das Marias e eu queria que você desse um pouquinho mais de detalhes como é que funciona, né? Porque além da constelação também, vocês trabalham com terapias, com outras formas de... A Casa das Marias, eu digo que ela foi um filhozinho meu e do Marcos, que veio através de muito sofrimento e foi um parto. Para fazermos ela demorou 9 meses, nunca demorou tanto uma construção, mas a idealização dela assim veio do amadurecimento e da cura. Eu sempre digo para as pessoas que me conhecem que as coisas às vezes vêm pelo amor e às vezes vêm pela dor. A Casa das Marias ela é fruto de 20 anos de terapia minha, né? Na parte clínica e depois de um adoecimento meu com endometriose, que é uma doença silenciosa com muita dificuldade de tratamento hoje para as mulheres. E eu estava numa situação muito ruim de endometriose e adoecimento de muitas outras coisas no meu campo sistêmico, mas não tinha nem noção do que era constelação e desse mundo integrativo e desse mundo holístico. E eu precisei adoecer muito e procurar a minha melhora em todos os médicos clínicos possíveis, né? Tudo que falava que melhorava, eu estava lá fazendo e nunca estava boa. E a partir desse momento eu conheci a medicina integrativa. Quando eu conheci a medicina integrativa, uma ginecologista chamada Samantha Torrico, que é ali de Joaçaba, e também o médico Olair Ribeiro, né? Eu comecei a ter algum tipo de melhora no meu caso clínico de endometriose. E aí eu tirei esse meu preconceito, porque eu trabalhava com a clínica, com perícia judicial, de perita do juiz, enfim. Tirei esse meu preconceito de lado e pensei assim, bueno, se me melhorou, vou conhecer mais. E aí eu fiz um caminhar de pós-graduação nas terapias integrativas e passei mais 4, 5 anos só estudando terapias integrativas, né? E um belo dia o Marcos chegou em casa e eu estava com uma maca atendendo na sala, porque eu havia fechado o meu escritório de perícia porque não estava mais bem de saúde, né? E aí comecei a atender dentro de casa, daí o Marcos disse, não, vamos construir um lugar para essa doida, né? Que não vai adiantar, ela tá começando a receber gente aí. E tu vê como o universo, o campo sistêmico, as coisas vão se ajustando, né? Com esse meu começar a trabalhar com as terapias integrativas e todo esse estudo, essa formação toda novamente, esse reciclar da carreira totalmente para a área integrativa, nós tínhamos muitos cavalos lá no sítio. E a gente não sabia o que fazer com tanto cavalo, porque a gente gostava de cavalo, mas estava demais, né? Nascendo um atrás do outro. E aí o Marcos sempre perguntava assim, o que a gente vai fazer com tanto cavalo? Eu falava, sei lá, vamos deixar aí. Não queria me desapegar deles. E ele acabou me dando uma égua chamada Liberdade. E eu fui andar nessa égua. E apresilhei o buçal da égua mal apresilhado. E montei só em pelo, porque eu já estava meio fã da Doma Índia, estava querendo fazer esse curso, enfim. E nisso que eu montei na égua, eu caí. Eu quebrei 3 costelas e 2 vértebras da coluna, né? E todas do lado direito. E o lado direito, para as integrativas, para a holística, é o lado masculino. E aí eu pensei, cara, mas o que quer dizer esse lado masculino? Será que é o meu pai ou o meu marido? E aí eu sei que deu uma discussão, eu e o Marcos. Eu disse, Marcos, é alguma coisa contigo? É alguma coisa no lado direito? E eu estava acompanhando Guto Petri, lá da Capela de Santana, com a Doma Índia. E eu falei para o Marcos, vamos fazer esse curso de Doma Índia. Ele falou, ficou louca. O que tem a ver as tuas terapias integrativas com doma de cavalo? Nesse trote aí do cavalo correndo, eu lembrei muito de um avô meu,
que morreu de uma queda de cavalo, que eu sou Borges, né? O meu avô Borges morreu de uma queda. E me veio muito essa memória. E aí eu pensei assim, não, mas eu quero fazer esse curso de doma. Enchi tantas paciências que fomos. E ficamos um tempo lá, trabalhando a doma, dormindo com os cavalos, passando tudo que tinha para passar lá e conhecendo depois a constelação. E quando a gente teve esse olhar de uma queda, abrir todo esse norte para a gente dos cavalos, a gente trouxe a constelação, a doma índia, e integrou com todas essas terapias aí que eu comecei a aprender e a estudar e a aprofundar para me tratar. Então, o meu caminhar nas terapias integrativas foi pela dor, não foi pelo amor, porque eu tinha muito preconceito. Eu olhava e falava, meu Deus do céu. Eu tinha. Porque eu olhava e falava, meu Deus, da onde vem essa comprovação científica? Da onde que tá? Por quê? Porque eu trabalhei muito tempo com perícia. E aí eu sempre queria uma comprovação científica de absolutamente tudo. Por quê? Porque o clínico é o que eu falei no início, né? É a comprovação pelos artigos, pelo aval. Mas o aval, a ciência vem do empirismo. A ciência vem do empírico. E a experiência de medicinas como a Ayurveda e a medicina chinesa vem de antes de Cristo. A comprovação deles é milenar. Então, quando a gente fica querendo separar as medicinas e não uni-las, né? Unir a medicina complementar com a medicina clínica, a gente fica arrogante. E eu, quando fui conhecer a doma índia, eu estava orgulhosa e arrogante. Porque eu fui conhecer pensando assim, vou fazer essa doma aí para trabalhar com os cavalos que eu tenho aqui sobrando. Mas eu não tinha entendido que a conexão com o cavalo e a doma índia não se tratava só de amansar um cavalo, era me auto-amansar. Então, a gente diz, amansa-te para amansar. Então, quando a gente se auto-amansa, sai desse orgulho, sai desse ego, a gente percebe que a medicina clínica ela é super importante, mas ela anda junto com a medicina complementar e integrativa. Eu sei, porque eu estive nos dois lados, até onde eu posso ir. Quando eu sei, até aqui vai a integrativa. Quando eu percebo assim, aqui é mais sério, aqui requer uma cirurgia, aqui requer algo que precisa ser visto num exame complementar, vou te indicar. Exemplo, olha um caso que me aconteceu. Eu estava constelando com um paciente e comecei a perceber que ele refolegava, tá? Que ele respirava forçado. Que ele de repente dava uma apneia e de repente voltava com um padrão ventilatório, com um padrão respiratório diferente do normal. E aí eu sentei e perguntei há quanto tempo isso está acontecendo? Isso tem um tempo e tal. Eu falei, olha, eu vou te indicar para um cardiologista amigo meu, porque eu acho que tu tem alguma coisa que precisa ser averiguado aí. Nós constelamos. Aquilo que era da constelação, ok. Aquilo que era da clínica, por ter experiência na clínica, é outra. Ele foi para esse cardiologista e ele percebeu que ele estava com um aumento no coração e uma dilatação nas válvulas do coração, né? Então, assim, a Casa das Marias, ela tem essa noção de que nós somos uma terapia complementar. E o que nós trazemos da terapia complementar? Nós trazemos a homeopatia, nós trazemos mesa radiônica, nós trazemos apometria, nós trazemos o reiki, nós trazemos ventosa, nós trazemos todo o leque de terapias complementares que hoje são regulamentadas pelo SUS, né? Já é uma realidade as terapias complementares pelo SUS. E a gente traz essas terapias também. Então, a gente fala assim, olha, isso aqui, eu acho que seria legal você trabalhar a tua ansiedade aqui com aromaterapia. Quer trabalhar? Bueno, vamos marcar uma sessão. Eu acho que isso aqui seria legal você trabalhar com uma orientação para trabalhar meditação, som de Helling, né? Com as tigelas tibetanas. Vamos trabalhar padrão respiratório com isso, vamos trabalhar meditação. Ok, né? Então, de acordo com a necessidade do paciente. Sempre a necessidade do paciente. E por que o nome Casa das Marias? A Casa das Marias tem uma história bem profunda. Eu sou devota de Nossa Senhora, né? Deixa eu só tomar uma aguinha aqui. Sim.
Então, eu sou devota de Nossa Senhora e eu tive dificuldade para engravidar por conta da endometriose. E eu fui um dos melhores geneticistas de Passo Fundo, não vou falar o nome. E ele me disse, Raquel, Marcos, vocês nunca serão pais. Você não pode ter filho. Impossível. Não existe possibilidade de você ter filho. Mas olha, meu apelido na Doma é Malagueta, né? Então, tu imagina, né? Como que uma mãe, uma pessoa que quer muito ser mãe, recebe na primeira consulta, sem fazer exame nenhum, tu nunca vai ser mãe. Esqueça. Cravado. Eu vim possessa, né? Que meu Deus do céu, eu não acredito nisso. E aí eu resolvi me agarrar na Bíblia. Comecei a rezar, comecei a orar, comecei a pedir. Pedi para Nossa Senhora, São José, que na minha família tenho base católica, tenho base evangélica, enfim. Comecei a rezar e pedi a Nossa Senhora e fiz um acordo com Nossa Senhora. Eu lembro até hoje, o dia que eu estava rezando. E aí eu pedi que, se fosse um milagre de Nossa Senhora, os meus filhos, eles tivessem os olhos claros, assim como o manto de Nossa Senhora. E o Marcos disse assim, tu não quer nada, né? Porque nós dois de olhos escuros e vocês têm olhos claros, exatamente da cor dos olhos dos meus filhos. E acabei recebendo essa graça e tive 2 filhos, a Manuela e o Miguel, e os 2 de olhos claros. E também, né, vem em honra a Nossa Senhora, né, por isso Maria. E também porque a gente observa que as mulheres trazem os homens para a terapia. Né? As mulheres, elas têm esse luzeiro, essa facilidade de intuição maior que o homem. E muitas vezes, quando a família está adoecida, é ela que vem buscar. Então, eu abri a Casa das Marias inicialmente para tratar mulheres e família, né? Mas eu sabia que viriam as mulheres antes. E elas acabam trazendo os filhos, os maridos, e ficou Casa das Marias. E Maria, porque todo mundo tem uma Maria na família. Ou tem uma tia, ou tem uma mulher que é simples, que lava a roupa no rio lá, que não tem muita instrução, ou tem uma doutora Maria, né? Então, unindo essas mulheres, tanto as mulheres com maior poder aquisitivo quanto a mais simples, porque quando você fala de dor e você fala de traumas, independe de dinheiro, independe de conhecimento, tá? Porque é como eu costumo falar, né? Às vezes, muito conhecimento sem ser aplicado também de nada vale, né? Então, a gente recebe muitas pessoas com muito conhecimento de livros, com muito conhecimento de causa e que estão completamente desestruturadas na vida. Não conseguem florescer no seu trabalho, florescer no seu relacionamento, e você pergunta qual é a formação dela, muitas vezes ela tem 3, 4 faculdades. Então, o conhecimento, né, quando ele não é aplicado, muitas vezes ele não frutifica. Então, o Maria veio por isso, né? Casa das Marias veio para unir todas essas mulheres aí e proporcionar essa cura. Legal. Muito legal. Muito bom. Algo que a gente não pediu e você queira abordar? Ai, o que eu acho que eu gostaria de deixar para as pessoas que estão aí ouvindo, que estão muitas vezes com uma dor escondida, né? Com uma dor há muito tempo no coração, com dificuldades financeiras, com dificuldades na família, com dificuldades no casamento. Eu quero dizer que nós viemos para essa experiência terrena com um cartãozinho, com um número lá dos nossos desafios, né? E aproveite esse cartãozinho aí de desafios como a melhor experiência que você poderia ter na vida. Faça valer cada experiência e que essas experiências difíceis, né, se tornem fundamentais para formar o que você é hoje. Eu não sou o que eu sou hoje, que eu tenho orgulho do que eu sou hoje, graças a Deus, e sei que tenho que melhorar muito ainda, tenho muito a galgar, mas aquilo que eu sou decorre também das minhas experiências dolorosas. Então, se você tem uma experiência dolorosa, aproveite ela para te potencializar.
cavalo nos ensina muito isso. Quero agradecer a vocês, né? Esse Fala Mais, que me deixou, assim, sentindo que eu tô em casa, né? Que bom. Eu senti muito em casa aqui, senti muito à vontade. Eu quero agradecer a minha equipe, né? A Maria Vitória, que tá aqui do meu ladinho. E é o meu parceiro de jornada encarnatória como marido, pai dos meus filhos, né? Sou muito grata. E também um companheiro nessa missão das curas, da jornada de cura, que ele foi colocado assim, foi agarrado, foi puxado também para cá. Me ensinou muito na questão de empresas também, e agora também é uma experiência contínua de aprendizado mútuo entre eu e ele, que é o Marco César Calgaro, que também está aqui do meu ladinho, que vocês não estão vendo, mas está aqui. Os bastidores. Os bastidores desse maravilhoso pod. Sou muito grata. E aos mestres cavalos, também quero honrá-los, aos filhos, a nossa ancestralidade guarani também. Sou muito grata. Gratidão. Mil graças. Bacana, legal. E a gente também da mesma forma, né, Raquel? Agradece a sua presença aqui e diz da mesma forma que o papo foi muito leve, muito Que a bom. conversa foi muito fluida, assim, muito proveitosa, porque Muitos esclarecimentos, né? Porque todas as dúvidas que a gente trouxe, minhas, do Jonathan, assim, elas todas genuínas, né? Sim. e certamente dúvidas do pessoal que está em casa acompanhando, né? Sim. Pessoal que tem Exatamente. interesse por conhecer mais a constelação como- e tudo mais. e Inclusive, como- para quem tem interesse, né? Depois a Raquel pode deixar os contatos ali, as a gente redes, vai né? deixar o contato das nossas jornadas aí de cura. Nós, para a Patagônia, temos 3 vagas, gente, ainda. Para o contato do Paulo Neumann, que vai estar em dezembro. Depois a gente vai passar as datas aí. E vai ser lindo. Venham à Casa das Marias. E venham à Casa das Marias não somente para constelar, gente. Venham também para conhecer. Eu sempre falo que a nossa Casa das Marias, ela é aberta para você ler um livro, para você sentar lá e ficar só olhando os cavalos. É só avisar a gente que a gente abre a porteira para isso também, tá? Fica onde? Lá em Concórdia? Fica em Alto Suruvi, No interior. no interior. Mas é muito perto da cidade, é uns 15 minutos da cidade, a gente está bem localizado. Pode chegar lá que será super bem-vindo. Não, muito bem, a gente deixa o arroba da Casa das Marias linkado aqui com o nosso perfil do Fala Mais no Instagram. E se tiverem novas dúvidas, né, as pessoas, Sim. algumas que a gente não trouxe aqui à mesa, que entrem em contato diretamente com Eu com o esqueci time. de divulgar uma coisa. Fica à vontade. Que é bem importante. Nós também temos uma preocupação com o trabalho voluntário na Casa das Marias. Então, nós temos um movimento que começou timidamente e graças a Deus cresceu, que é um movimento do terço, né? E esse movimento do terço, ele traz muitos assuntos terapêuticos, de início uma terapia para as pessoas que participam online, e depois oração, né? E a oração pode ser de variadas orações. Agora, essa semana, a gente está fazendo Arcanjo Miguel. E estamos orando pelo sul, né? Que está passando por essas cheias. E é bem edificante, são várias mulheres que participam, tem homens também. Então, nós tivemos muitos casos de depressão, casos de pessoas com inúmeros problemas que começaram a participar do terço e começaram a ter as suas melhoras. Então, esse é o nosso trabalho voluntário. A gente traz, é um movimento online que dura mais ou menos 1 hora, 2. Primeiro momento, terapia em grupo. E depois as orações. Então, a gente sempre coloca o linkzinho na Casa das Marias para quem quiser participar. É todo sábado às 19 horas. E bem-vindo, pode chegar com mate e participar. Bacana, Muito bem, legal. mais essa informação aí pro pessoal. Raquel, Jonathan já te agradeceu, agradeço também, muito obrigado por vir compartilhar, né? Como eu falei no início do podcast, as pessoas vêm aqui para compartilhar suas experiências de vida e não foi diferente hoje, né? Foi lindo. Você trouxe aqui, e agora no finzinho também, a jornada, né? De como é que você chegou aonde está hoje, né? Você e o pessoal que te acompanha, e que você acompanha essas pessoas também. Então, parabéns e muito obrigado. Gratidão. E muito obrigado também a vocês que acompanharam esse nosso
podcast, curtam o vídeo, se inscrevam no canal do Fala Mais no YouTube, também nas nossas redes sociais, no Instagram nosso, da Casa das Marias, da Raquel, enfim, a gente vai deixar linkado aí. Um agradecimento também às marcas que patrocinam o podcast nessa temporada, que são a Cicobi, Valcredsul, o Mercado Marini, a Panificadora São Pedro, o Restaurante Ligeirinho e também a Marker Engenharia. Valeu, pessoal, a gente se vê na próxima semana.